Buenas noches. Arthur está entrando. Alô? Boa noite, mestre. Tudo bem? Fala, doutor Caio, boa noite, tudo bem? E você? Tudo ótimo. Vamos começar. Pessoal, eu vou apresentar o Arthur. O Arthur é major reformado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, formado na Barro Branco, formado em Direito no Largo São Francisco e tem A Universidade mais... de São Francisco, isso Exato, mesmo. exato, desculpa. E tem mais de 16 anos aí de experiência em gestão estratégica, em liderança. Nos últimos anos, dedica aí a maior parte do seu tempo à área acadêmica, orientando executivos, empresários na área de gestão e liderança. Eu quero agradecer muito a sua disponibilidade e o seu tempo por ter aceitado o meu convite para falar de um tema tão importante e tão ainda pouco estudado, que é essa relação de acidente vascular cerebral, acidente vascular encefálico e as alterações de sono. E mais importante ainda, Arthur, como é que isso aconteceu e como é que você chegou nesse ponto de estourar os seus vasos ou fechar os seus vasos cerebrais e ter toda uma repercussão clínica, psicológica e física e mental na sua vida. Muito obrigado por ter aceitado e Bom, vamos tocar o barco. Caio, obrigado. Arthur, conta para mim. A gente conversou várias vezes antes de montar esse conteúdo para quem está seguindo e eu queria saber um pouco de você. Como é que foi conviver com uma mente permanentemente acelerada, cheia de responsabilidades, né, de situações delicadíssimas e como é que isso afetou a sua saúde mental e o seu sono? Como é que foi essa É, história? olha lá, Caio, acho que a mente acelerada acho que faz parte desde pequeno, tá? Vou ser muito Ah, é? sincero aí. Tá bom. Ter uma mente acelerada é pequeno. Até por tenra idade, né? Ingressei na polícia, muito cedo, muito jovem. Na época ainda existia um colegial, e isso acaba fazendo parte desse dossiê, dessa história toda, né? De a gente chegar nesse ponto. Hoje você tocou num tema interessante, né, com relação a essa questão da mente acelerada. Assim, a questão de não parar, né, é algo muito forte, em especial hoje em dia. Né, você não parar, né, para ter que ter sempre pronta a resposta para tudo, tem que estar sempre à disposição para tudo, ainda mais hoje com a cobrança com as mídias que existem. E você tem um celular que te coloca a par de toda a situação 24 horas por dia. Então você tem todo um cenário hoje que constrói para as pessoas ficarem antenadas. Eu vou ser muito sincero para você, Caio. A gente tem uma história nesse sentido e por forte dedicação, acaba gerando um desgaste físico, sim, Sim, gera um desgaste mental. E hoje você não tem hora, né? Você está no meio da noite, toca o telefone, você atende e dependendo da função que você executa, você tem que estar lá e responder em especial na função que eu executei muitos anos da minha vida. Mas vou falar assim, existe a questão laboral, isso faz parte, né, de uma questão laboral e cada trabalho tem o seu. O meu caso, né, hoje eu vou contar do meu interessante, porque eu fico bem mais à vontade para narrar histórias claro. que aconteceram comigo. Acho que a gente conversou um pouco até construir a ideia desse encontro, que é mais no sentido de um alerta, né, para as pessoas. É uma consideração minha. Então, quem me vê falando hoje, fala assim, não tem noção do que aconteceu. Acho que vale a pena a gente comentar, a gente passar alguns detalhes desses processos que aconteceram, muitos deles ligados a essa questão de estar 220, vamos falar assim, de uma forma Sim, mais prática, estar antenado quase que 100% do seu tempo. Isso foram muitos anos assim, né, sim, trabalhando nesse ritmo. Isso eu acredito que tem forte impacto na questão na saúde mental e física, tá? Só que as certo. profissões, elas exigem cada vez mais uma presença constante de cada um. Então, a mente agitada, hoje, ela faz parte do nosso universo, do nosso cotidiano. E acho que todo mundo que está assistindo agora deve estar se perguntando, será que a minha mente é agitada?
Até que ponto eu posso ir? Até qual que é o meu limite? Né? E aí cada um é um. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu limite. E para você saber se você chegou no seu limite ou não, aí a gente pode comentar, eu posso comentar do meu caso. Por exemplo, eu cheguei de uma forma que eu não acreditava, porque quando a gente ouve falar de AVC e de uma situação assim, a gente nunca acredita que vai acontecer com a gente. A gente tem a certeza que isso daí é algo que acontece com os outros, que não se alimentam bem, que têm obesidade, que bebem, que fumam, e que é isso, que é aquilo. E não é o meu caso. Eu não bebo, né, não fumo, praticava atividade física com bastante constância. Hoje não com a mesma constância, hoje eu tenho algumas outras dificuldades com relação à mesma constância de antes. A gente pode entrar até numa parte aí da conversa, se você quiser. Mas olha que interessante, né? As características de um AVC, eu não tinha praticamente nenhuma. Então você vai, peraí, como é que aconteceu? Você não tinha os fatores de risco, né, que a gente chama. Você não Isso, era isso. diabético, você não tinha pressão Não era alta, diabético. você não fumava, você não bebia, você era atleta, né, porque a sua profissão sempre exigiu. E é isso que é interessante, né? Você nunca acha que vai acontecer com você. Exatamente. E aí quando Exatamente. vem a bomba. E aí você fala, aí você começa a questionar. Quando você perguntou da mente acelerada, aí você fala, mas será que tem parte também nesse processo? Será que não tem parte nesse processo? E a gente vai aprendendo a lidar com a vida nova. Então tudo muda depois de um AVC. Certo. Tudo muda. E me diz uma coisa, você tocou num ponto super importante da mente acelerada, e você falou que a mente acelerada vem desde a infância. Mas eu acho que a mente acelerada hoje em dia ela assumiu um papel patológico. E às vezes nem sempre uma mente acelerada na infância é patológica, né? A gente é criança, a gente é adolescente, principalmente naquela época, e chave, como é que a mente acelerada virou patológica? Será que foi só trabalho ou foram outras características aí? Vamos lá. Acho que tem um componente também interessante para trazer hoje na nossa conversa, que fala assim, a mente acelerada, o estresse, e aí eu não vou falar o estresse profissional, porque dispensa comentários, um estresse que a profissão que eu tinha é grande, mas aí você tem milhares, centenas de milhares de profissionais que labutam nesse sentido, mas só o estresse pelo estresse, eu acredito que ele é um co-partícipe aí desse contexto. Mas ele ajuda porque você queria conversar na questão do sono, né? Aí eu vou trazer hoje aqui um detalhe, que é a questão do sono às vésperas do meu AVC. Eu acho que isso é interessante trazer para quem está assistindo, para ficar atento, tá? Nesse sentido de ficar atento. Eu me recordo que uma semana, mais ou menos, antes do meu AVC, eu estava num ritmo realmente muito acelerado, tá? Assim, mas muito acelerado mesmo, não só de trabalho, de estresse. E aí eu acredito que isso tenha impactado também no sono. Claro. Dormia muito, mas muito pouco, de 2 a 3 horas por noite, né, nesse período, na semana anterior. E isso foi muito intenso, que me fez recordar, porque não foi só esse componente, eu me recordo, né, até para fazer essa participação hoje contigo, conversando com as pessoas que conviviam comigo naquele período, elas falaram para mim que alguns sinais de humor desapareceram também para mim naquele período. Então isso chama atenção, eu queria trazer hoje à tona esse quesito, né, da variação de humor, viu, Dr. Caio? Assim, a variação de humor na véspera de um AVC, e a gente não percebe. E assim, você não percebe mesmo. Você começa a perceber porque as pessoas que estão ao seu redor, elas comentam. Nossa, você está meio assim, você está meio assado, você está diferente, você está sensível, você está aqui. Fala, não estou. E você tem a certeza de que você não está. E assim, e aí você vai dormir, você acredita que é normal dormir pouco, você acredita que é normal, porque você está já num ritmo acelerado. Então você fala assim, nossa, tem muitas responsabilidades, até dependendo do cargo que você ocupa, você tem algo a mais, né, de entrega. Mas assim, o sono foi muito claro. Na semana que antecedeu o meu
o meu AVC. E aí eu não vou falar que teve uma data só de um AVC, Caio. Sim, Porque foi progredindo, né? e assim, foi perceptível isso. Teve fato, né, teve um fato, né, que aconteceu, muito interessante, e estava com a minha família reunida. Nós temos um costume aqui de domingos sem fio, domingos sem sinal de celular. Ótimo. Naquele período a gente fazia isso, nós desligávamos isso. E aí nós estávamos conversando os quatro, nós somos em quatro, né, a esposa e 2 filhos, e nós estávamos conversando. E de repente o meu filho mais velho, ele simplesmente falava com a boca e eu não escutava o som. Demorava para escutar o som, como se fosse uma transmissão com dificuldade de chegar ao som. Chegava a imagem, mas não chegava o som. Então eu via a imagem do meu filho falando com a boca, mas o som chegava 6, 7 segundos depois. Isso veio junto com uma dor de cabeça. Então eu lembro desse fato. Então veio com uma dor de cabeça e uma apagada rápida para minha família, foi muito rápida. Para mim, demorou uma eternidade. Aconteceram N coisas nesse momento comigo. Eu entro em detalhes uma outra oportunidade de como foi exatamente esse momento, senão a gente expande bastante. E acho que o foco não é destacar esse momento, o foco é outro cenário. Mas assim, é bem interessante e curioso o que aconteceu nesse momento. Eu apaguei, na sequência a gente fez os primeiros atendimentos. E aí, o que aconteceu depois disso, que eu acredito seja importante também. Então, nessa hora, foi assim, deu a dor de cabeça, eu apaguei, eu literalmente apaguei, caí, eu escama, caí. Então, assim, a esposa socorreu, tudo, mas assim, voltei. Quando eu voltei, eu estava zonzo. Né? Quando você volta zonzo, você volta, não, eu não preciso de ajuda, estou bem, aquele negócio todo, você não aceita isso. Até, acho que pela história nossa, no ambiente que a gente vive, você ficar doente não é aceito. Então, tem um monte de cenários assim que compõem. Né? Você não quer, você está vivendo um auge da carreira, você está vivendo um momento bacana, você não aceita isso. Você tinha 42 anos e Exato. estava no auge da carreira. Né? Estava começando a chegar perto do auge. Eu já tinha 28 anos e alguns meses de trabalho na carreira. Mas isso é interessante, você não aceita. Né? Não, comigo não. Não, mas não aceita mesmo, sabe? Ao ponto de você negar. Assim, no dia seguinte, né, desse fato, no trabalho eu passei mal, de novo. Certo. Eu passei muito mal, muito mal. E assim, foi interessante que quando eu fui ao médico, né, a pressão minha estava muito baixa. Eles até ficaram preocupados. Né? A pressão muito baixa. Aí você tem um tratamento, fiquei lá em observação algumas horas e não mudou a pressão, só depois de outros remédios que mudou a pressão, para subir. Né? E batimento cardíaco alto. Então foi um negócio super interessante que eu queria compartilhar esse cenário, porque às vezes a gente acha que não é nada, e a gente não aceita que seja alguma coisa ruim. Não, e um aspecto muito importante, né? Você não percebeu e não teve a noção de gravidade dos fatos que antecederam o evento, né? Então, você falou de privação de sono de algumas semanas e até meses, né? Alterações de humor importantes, e aí, num momento de tranquilidade, que você está ali com a sua família, quando você aconteceu menos espera... um episódio, exato, um episódio. Você tem a repercussão clínica, né, do acidente vascular, né, que você não estava ouvindo não estava compreendendo muito o que teu filho estava falando e depois teve a síncope e o desmaio, né, e você não deu importância para o que estava acontecendo antes. Né? Exatamente, nem nos sinais que antecederam, né? Então do batimento cardíaco acelerado, da mente acelerada, então, nem sinais. Mas assim, aconteceu. Aí eu lembro que aconteceu no trabalho de novo, mas de uma outra forma. Foi uma outra dor, né, assim, forte, né? E aconteceu de novo. Mas só não aconteceu o retardo da voz. Mas a imagem ficou obscura em volta. Né? Não sei se eu consigo explicar direito. Assim, sim, em o volta campo visual, a gente turvo. chama de campo visual. Né? O campo visual mais periférico estava mais turvo. Estava meio turvo. No meio não, no meio super nítido. E assim, trabalhei, fui ao médico, o médico falou, você quer ver como é que fica? Bom, resultado, me deu uma série de exames para fazer, né, entendeu como se fosse uma vertigem, tomei alguns remédios no momento, e no dia seguinte fui trabalhar de novo episódio. E aí, assim, eu já estava meio diferente de novo, mas aí a diferença, Caio,
Assim, além de não ter dormido quase que nada naquela noite, né? Nada, eu estava diferente, minha sensação era muito estranha, né? Então, assim, no dia seguinte, ao ir trabalhar, eu já estava bem devagar, era bem lento, o processo meu estava estranho, eu estava me estranhando, tanto na forma de ver as coisas, como de me comunicar com as coisas. Certo. Parecia que era uma câmera lenta, e assim, mesmo estando agitado, olha que interessante, né? Assim, mesmo estando com a mente agitada, com trabalhos para serem feitos, mas a minha sensação era de câmera lenta em tudo, de tudo. Até no ver as coisas, parecia frames, sabe, devagar, Sim, imagens sim. cortadas, e aquilo meio nebuloso em volta. Eu fui ao médico de novo, como eles viram que eu tinha sido atendido no dia anterior, eu falei assim, olha, agora é esperar os resultados dos exames, tal. Então marquei os exames para fazer, e assim, e estava mal, né? A sensação de ânsia muito forte, né? E Sim. assim, aí na quarta-feira, um novo episódio, e aí eu tive uma folga à tarde no meu trabalho, então assim, passei de novo assim, aí na quarta-feira, em casa, fiz algo que eu achei que estava precisando fazer. Olha que interessante isso, que é dormir. O sono veio à tarde. Você O devia estar sono veio de tarde. com uma pressão de sono absurda, né? Porque eu não Muito. estava dormindo mais, cara. Sim, Parecia que eu estava virando noites, assim. Eu dormia sim. muito pouco e parecia que estava ok, mas ao mesmo tempo não. Eu estava estranho. E aí nessa quarta-feira eu dormi à tarde e fui acordar no meio da madrugada. Passei mal, mas voltei a dormir de novo. Aí na quinta que chamou a atenção, eu acredito que esse período lá, do primeiro sinal para o segundo sinal, né, para o terceiro sinal, eu acredito que assim, não foi um AVC, daquele que todo mundo acredita que fala assim, ó, tem um AVC, socorre. Não, acredito que ali tenha sido um isquêmico, um AVC primeiro, né, Sim, porque ele foi expandindo, né, ele sim. começou a vazar, e acredito que aquele ato de ir vazando foi me dando modificações no meu comportamento. A Claro. sensação de choro, a sensação de menos-valia absurda, um negócio incrivelmente diferente que aconteceu. Assim, de tudo, assim, era uma mistura de sentimentos. Né? E eu falei, nossa, que estranho isso, eu nunca tive isso. Não sei quando houve o falecimento do meu pai, eu falei, cara, que estranho, é uma sensação ruim. E assim, aí eu acordei na quinta-feira, quando eu acordei fui trabalhar, aí minha esposa na hora já interrompeu a minha A vontade importância da de. esposa nas vidas Sim, das pessoas, né? meu Deus do céu, vou falar para você, foi assim, ali ela intercedeu, porque eu estava achando que eu estava normal. Para mim estava tudo normal. Para mim eu estava me movimentando normal, eu estava falando normal. Só que nesse dia eu não falei normal. Eles narram para mim, a minha família narra que eu trocava palavras dentro das sílabas, eu trocava. Meu filho até brincou, parece o Cebolinha falando, tal, É. trocava mesmo. E eu achava que estava falando normal. Fui levantar da cama, já não levantei, quase caí, a perna do lado esquerdo totalmente sem comando, quase. E aí a esposa me levou para o hospital. Ao Sim, chegar no hospital, nesse socorro do AVC, né, eles não sabiam que era AVC, ninguém sabia, minha esposa achou que era infarto, né, então batimento cardíaco alto, pressão muito alta, a pressão estava mais do que 18 e o outro lado quase 16, então assim, estava bem, bem alto, bem fora do meu padrão, e uhum, assim, ali socorreram como infarto, mas na sequência, ao estabilizar, o cardiologista falou que não era com ele. sim, Aí chamou um neuro, uhum, a família narrou o que tinha acontecido comigo naquela semana, né? E narrou o que os médicos tinham feito, né, de atenção, né, o que é interessante, né, que é a vertigem, a suspeita de uma vertigem. Então, aí o neuro falou assim, olha, eu não vou falar o que é. Eu, eu não lembro desse momento. Isso é minha família que narra hoje, então eu sei compartilhar porque eles comentam isso. Está lá no meu prontuário também, né, nesse sentido uhum, da minha confusão nessa época, mas eu não lembro. Mas estou sim, trazendo a informação que é importante de um médico especializado, né? Quando ele entra num sim. cenário, ele fala assim, ó, faça a tomo, depois eu dou o que vai ser, né? Então, assim, E a aí hora veio que a entrou na imagem, né? tomo, veio a imagem, ele, opa, agora a gente precisa complementar os exames, aqui tem um AVC, ele está tendo um AVC, está expandindo, e a partir dali, a partir desse momento, eu vou falar assim que tem um novo Arthur, tá, Sim. Caio?
Então, até aí, existia um Arthur extremamente exigente, extremamente veloz, rápido, e assim, aquilo tudo, dali desse dia, do AVC em diante, ali começou uma nova vida para mim, né? Uma nova vida de mudança completa. Então, assim, eu tenho sequelas, você falando, aparentemente você não consegue ver, então, assim, as sequelas, né? Então, assim, aí aqui eu queria até desmistificar algumas coisas também com relação Sim, à sequela, para quem é leigo, eu também não sabia disso. Então, assim, eu não ouço com um ouvido mais, eu não tenho uma visão lateral periférica legal, eu não tenho o lado esquerdo do corpo respondendo da mesma forma, então aparentemente é tudo ótimo. Então já passei por algumas metamorfoses, né, de espaços, né? né, de mudanças desde esse dia. Então dali para frente começou uma nova vida, né, para mim. Então assim, de você mudar tudo, da água para o vinho. E aí assim, eu vou falar, compartilhar com você essa questão do sono. Ali eu Sim, tive que tomar remédio para dormir, entendeu? claro. Ali o médico deu remédio para dormir. Falou, agora você vai dormir. Né? Então assim, ali os médicos se juntaram, eu tomava muitos remédios, mas ali tive que entrar num Você novo chegou a processo. tomar 16 comprimidos por Isso, a gente dia, comentou antes, eu né? lembro exatamente, dos diversos remédios, o total eram 16 comprimidos por dia, cada um por uma missão diferente, e assim como tinha sido um isquêmico e hemorrágico, aí teve um dilema de decisão do corpo Sim, clínico para fazer assim, o que vão fazer, porque você dá o remédio para o isquêmico é uma coisa, você dá remédio para o hemorrágico, anticoagulante é outra, então você um né? interferindo no outro, fala assim, ó, qual que é o mais risco? Então vamos atuar para diminuir o risco do hemorrágico. E aí foi o meu tratamento, a partir daí. Aí eu entrei num outro momento, né, da recuperação. E ali a Sim. recuperação, que eu compartilhei contigo, né, até antes da live, agora com todos que estão assistindo, eu acho que teve um papel diferencial na minha vida, esse processo pós-AVC, Você né, teve Caio? uma equipe, né? Sim. Aí eu queria entrar em detalhes, né, para destacar a importância de ter uma equipe. Mas aí, assim, Caio, eu queria deixar muito claro, não só tecnicamente preparada, não é só curso, é assim, a É. experiência. É, E mais uma outra questão da humanização. Então, assim, entender o nosso lado de quem esteve. Então, se você está lá de uma forma mais passiva naquela sim. época, né, recebendo ajuda. Então, na cabeça nossa, não aceitando aquela ajuda. Olha que Era uma interessante. coisa que você nunca tinha passado na vida, né? Não, e você não aceita. E ao mesmo tempo vem o profissional e ele começa a compreender esse lado. Fala, não, tudo bem, eu entendo que você não aceite, mas é algo que precisa ser feito. Sim. E mesmo. E a gente no começo, Caio, você não vê melhor em absolutamente nada. Tá? Então, Hum. assim, você não vê nada. E assim, quando eu falo em equipe multidisciplinar, eu falo de médicos, neurofisiatra, aí você fala do fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, fono. Então, assim, eu tive acesso a esse corpo clínico de Aham. profissionais que eles faziam, eu me recordo naquela época, eles faziam, eu não sei como é que chama, de casos, né, de Sim, discussão. a reunião da equipe multi, né? A reunião clínica, isso Isso. é feito diariamente, né? Dentro dos Isso, hospitais. e aí me recordo, cara, que eu saía das mãos de um fisioterapeuta e na sequência eu ia para uma terapeuta ocupacional, ela sabia exatamente qual exercício que eu tinha feito e ela dava um outro diferente. Isso me chamou muita atenção, né? Então, assim, a integração, né? E assim, o que foi interessante também, Caio, quando eu comecei, a minha dificuldade não era de fala só, era de compor as palavras, não era Sim, fonema. Então, a primeira fono que eu peguei, ela me tratou, e ela identificou, depois de um período, que o meu problema não era de fono, não era fonético, de compor fono. Era mais lá dentro, era outra forma de compor as palavras. E aí ela me passou para uma outra fono que tinha mais experiência com relação a essa questão de neuro, e aí foi muito, muito, mas muito produtivo o trabalho, porque ela entendeu, e eu me recordo que ela fazia algumas visualizações de face, Caio, e eu não tinha expressão sim. facial. Você De um perdeu a lado, expressão nossa, facial. completa. A minha A esposa, ela. mímica facial, a gente fala. Exato, a minha esposa, ela falava direto para mim e eu não aceitava. Aí vem a fono lá e reforça. E fala assim: olha, você não tem expressão para nada. Então, quando a gente começou a compartilhar
saídas sociais, mesmo naquele estado que eu estava, o que me chamava a atenção e me tirava o sono eram os comentários das pessoas que me Tá, conheceram antes. tá. Né? Então, quando me viam naquela situação, né, de eu vou brincar aqui, mas é uma situação ruim para nós que estamos, né, de ponto e vírgula, né, de você andando É. de um jeito diferente, de você não ter rapidez no raciocínio, de Uhum. você. O meu filho brincava comigo, ele falava assim: pai, deu tela azul aí? Né? Tela azul bugou. Né? Deu uma bugada aí, pai. Tá? A gente acho que levar para a esportiva, levar para a brincadeira é de bom tom. E Para às quem vezes as tem. pessoas ficam constrangidas, mas não é assim, né? Cara, As e pessoas que aí é sofrem onde. AVC ou que têm algum tipo de sequela, elas também brincam, né? Eu acho Sim, mas olha que. que interessante, cara. Isso daqui que tirava meu sono mesmo, assim, de Uhum. preocupação. Quando eu via pessoas muito que me conheceram minha vida inteira, que me acompanharam durante a carreira, durante o trabalho, eles me viram naquele estágio, vamos lá, nos primeiros 6 meses pós-AVC, ou um ano pós-AVC, que eu não tinha recuperado ainda, que eu fui ter uma boa recuperação praticamente depois de 2 anos e meio, quase 3 Sim, anos, é longo, é que tem longo. não é rápido. Então, assim, e ainda não estou recuperado, eu faço ainda algumas atividades, mas assim, não tem comparação com um ano atrás, se Claro. você for ver na questão do tempo, tá? Então, assim, é muito diferente, a gente se adapta, a gente aprende a lidar com limites. Mas o que tirava o sono, literalmente tirava o sono, mesmo com o remédio você ficava preocupado, Sim. era assim, a pessoa que era um amigo teu de 20 anos, que vinha, cumprimentava você e falava assim, nossa, e mudava a cara, e aquilo vinha de uma forma assim que machucava, sabe? Assim, Sim. em vez da pessoa ver, cara, a gente é normal, a gente não tem nada errado. O fato de estar andando diferente, de falando ou pensando diferente. Então, assim, o jeito de ver a gente, né, no momento de pós-AVC pode ajudar até a piorar, tá? Então, É, assim, agora, com certeza. aí a nossa mente tem que trabalhar, né, bastante com relação a isso. E eu fui Eu buscar tive um monte de uma alternativas, cara, de me ajudar também desse jeito. eu tive uma vivência um pouco parecida, mas não, lógico que não como paciente, mas como médico, quando eu observava os pacientes internados, né, na enfermaria de psiquiatria, principalmente os pacientes de primeira internação, quando a família vinha visitá-los. E eles também tinham essa sensação, é lógico que num momento mais reservado, depois consultando esses pacientes, fazendo a anamnese, o atendimento ali diário, e os pacientes me falavam isso, que o principal choque e o que mais afetava e o que tirava o sono é você ver uma pessoa que o conhece há 20, 30 anos e essa pessoa lidar com você de uma forma completamente diferente porque você está ali agindo de uma forma diferente, não está ali pleno, né, como você era antes. Era isso Exato. que tirava de fato o sono deles e deixava assim numa situação de muita angústia, muito complicado esse momento. E incomoda, Caio, quem tem AVC, né? Então é interessante compartilhar isso, porque você fica incomodado e aí você precisa de um apoio. E assim, eu tive muito, mas muito apoio da minha família. Então, acho que nessa hora é uma hora que a gente às vezes fala coisas que a gente não quer falar, né? Quem teve o É, AVC, e acaba machucando, porque você varia muito o seu humor. Né? sim, E sim, assim, a compreensão familiar, né, é muito importante nisso. Nós temos um histórico na nossa família, na questão de sim. saúde, com o nosso filho mais novo, que tem síndrome de Down, e alguns Aham, probleminhas que decorreram disso. Então, nós tivemos muitas experiências com hospitais, né? Ele sim, teve lá umas cirurgias no coração, no INCOR, depois teve a leucemia. A gente acabou tendo muita vivência na área de saúde, para poder acompanhar de uma outra forma. Isso nos uniu muito. Eu acho que sim. a união familiar, né, ela é fundamental. O que eu vi com meus amigos que tiveram um AVC, né, depois, né, no tratamento, a gente acaba fazendo clãs de amizades diferentes, né, tudo novo. É. Qual que é o seu problema mental e o seu? Como é que você faz para lidar com isso? Como é que você faz para lidar com aquilo? Eu tenho um grupo de carecas, sabia, no Então, WhatsApp. aí, tá vendo? A Então gente você fica acaba lá novos. a gente fica lá se confessando. É uma experiência incrível, né? É Então, bacana. são compartilhamentos de É, experiências, né? É exato. fantástico, né? Fantástico. Então, assim, e aí um acaba ajudando o outro com dicas, né? Isso é muito, muito É, construtivo. E assim, eu lembro que assim,
no AVC, então assim, falei para você do meu sono antes, mas no pós-AVC, era uma das marcas que o meu neuro, né, e o médico que cuidava de mim também, o cardiologista, todos falaram assim, Arthur, o sono, você precisa cuidar disso também, tem que dormir, não tem jeito. Tá. Despluga aí das suas redes, despluga do seu mundo, e assim, o acompanhamento aí é interessante, Caio, assim, porque é multidisciplinar, né, psicólogo especializado em neuropsicólogo, Uhum. é fundamental nesse processo. Eu era um cara que não acreditava em psicólogos, Uhum. não acreditava em psiquiatra, sabe, assim, de não acreditava, assim, só que acabei sendo um usuário do sistema, não um Sim, cliente do médico, do psiquiatra, mas não porque foi necessário, sim, né, sim. para poder estabilizar aquele momento que eu vivia de repulsa total, o que estava acontecendo, não aceitava, né? E aquilo me prejudicava todo dia, até que a neuropsicóloga achou um gatilho comigo, com o apoio da minha família, e a gente falou, opa, peraí, não adianta você querer ser o mesmo Arthur de antes. Eu acho que aí foi um ponto, assuma que você teve o AVC para Uhum. você mesmo, sabe, dentro. E a partir daí, você construir uma nova frente, dentro das suas limitações, sabe, Caio? Eu Sim. acho que essa mensagem, porque aqui quem vai assistir esse vídeo aqui, ou quem está assistindo, pode ser profissional, né, de saúde, pode ser um Uhum. familiar de alguém com AVC, né, e pode ser alguém que teve o AVC, ou então está com medo de ter um AVC, sei lá, alguma coisa do gênero. Eu acho que Hoje nós estamos com compartilhar, medo de muita coisa, né? Eu estou com medo então, de mas morrer, de pegar o vírus, compartilhar experiências é é um medo a cada fundamental, dia, né? né? Não, Mas exato. você tocou num ponto super importante, né? Quando a equipe orientou, falou, cara, você tem que desplugar. Sim, E hoje tem uma cultura, hoje não, né? Já vem há um tempo, essa cultura da privação de sono, né? De que a privação de sono ela está ligada a pessoas mais produtivas, ao engajamento profissional maior. Existe um nicho que ainda defende isso, né? É meio que um glamour você dormir pouco, porque dormir é perda de tempo. Recentemente eu abri um box aqui no Instagram, uma provocação, às vezes eu faço isso e escrevi, escrevi, né? Dormir é perda de tempo. E aí tiveram várias respostas, né? E você teve uma carreira invejável, assim, tanto no setor público quanto no setor privado, ainda é bastante ativo na área acadêmica. Você tem contato com empreendedor, com empresário, com executivo, com gente do setor público, gente do setor privado. Como é que você enxerga essa cultura assim de privação de sono? Você observa um problema nisso? Você acha que está mudando um pouco a mentalidade? E você tem algum tipo de atuação mais prática nesse sentido para mudar um pouco a cultura? olha, Caio, o que eu falo para você é por experiência própria, tá? Tá. Existia um Arthur antes e um Arthur depois do AVC. Uhum. Então, por mais que os livros falem que o trabalho tem que ser feito dentro do horário de trabalho, essa cultura tácita, né, de você valorizar, inclusive, quem é aquele cara que fica sentado na cadeira o dia inteiro, até para mais do horário do expediente, ela ainda existe. Sim. Ela está em mudanças, né, essa questão. E assim, aí, o Arthur de antes era o cara que ficava para mais do horário em tudo que fazia para mais do horário e não tinha horário para terminar nada. Tá? Hoje o Arthur ele tem um horário muito mais coordenado. Né? Hoje Tá. eu tenho afazeres familiares diferentes. Hoje eu valorizo uma série de outras coisas que antes eu não valorizava da mesma forma que eu valorizo hoje, né? Tá. Em especial a questão do tempo. Então, se você Tá. falar assim, qual que é a sua dica, Arthur, para quem está nessa vibração de enxergar o mundo dessa forma cultural, de quem fica para mais é o melhor cara, quem fica para trabalha para mais. A minha dica é a seguinte: sejam sensatos, porque o corpo é uma máquina, como Sim. uma máquina humana, né? Se você exagerar na dose, ela te dá, obviamente, um sinal. E se você não observar o sinal, ela vai te dar um novo sinal. E aí daqui a Que foi pouquinho o que você aconteceu com você, né? exatamente, você não, exatamente, cara. Você não percebe os sinais porque você está tão engajado nessa velocidade, você acaba não percebendo os sinais
que o corpo vai te dando. E o corpo fala para a gente. Ele fala mesmo. Ele fala até pelo sono, até pelo batimento cardíaco, até pelo seu nível de estresse com as pessoas à sua volta que você ama. Né? Então, o corpo vai te sinalizando, e você atente a esse detalhe. E para quem é empresário, né, está assistindo, para quem tem subordinados, né, respeite o tempo de cada um. Eu acho que cada um tem um tempo. Às vezes você é tão exigente consigo mesmo e quer passar essa exigência para a sua equipe, mas entenda que na sua equipe tem pessoas com personalidades e comportamentos diferentes. E cada um vê de uma forma diferente a mesma coisa. Então, isso é importante alertar, né, para quem é líder, para quem tem essa visão, né, seja na área médica, seja na área corporativa, seja na área pública. Assim, ela é erga omnes, né, ela é para todos nesse sentido. Então, assim, essa atenção, essa humanização e respeito, eu acho que foi um dos grandes aprendizados que eu tive também com isso que aconteceu comigo, né, de você respeitar o tempo de cada um, né, respeitar a velocidade e a forma com que as pessoas veem e enxergam a produtividade. E essa questão que tende a ir embora, tá? Essa de ficar para mais do horário, até com esse novo modelo que está chegando aí. Eu acho que tende a ir embora sim, mas ainda tem uma resistência absurda, né? Mas eu acho que tem mudado, as pessoas têm se preocupado mais com o próprio sono, as tecnologias, né, de monitoramento de sono. Apesar de ter um lado muito ruim, que eu sempre comento aqui, né, virou uma obsessão você monitorar o sono por aplicativos, mas por outro lado, as pessoas estão voltando a se preocupar com o próprio sono e a pelo menos querer entender um pouquinho sobre como ele funciona. E você falou que teve um Arthur antes, agora tem um Arthur depois do AVC, e eu queria saber como é que está o seu sono hoje. Vamos lá. Ele virou de fato um pilar, né, na sua saúde física e mental? Vamos lá. Então, eu vou destacar, dentro dessa sua pergunta, um processo interessante, Caio. Essa questão do sono, hoje, para mim, ele é um hábito, passou a ser um hábito de dormir de 7 horas em média, coisa que eu não fazia antes. 7 horas, um pouquinho mais, 8 horas, às vezes, eu fico mais confortável. Você dormia quanto, Arthur? Antes do AVC? Não, eu dormia, antes do AVC era 2, 3 horas, 4 horas, e achava normal. Tranquilo. Normal. E ritmo acelerado. Então, assim, isso aí é interessante destacar, assim, hoje não, você falou uma palavra muito forte, né, que é um pilar saúde, saúde física, né, hoje então ele tem a saúde física com a mental junto, realmente é uma preocupação. Então, algo que eu vou misturar com a sua pergunta anterior com essa, Caio, que é a questão da produtividade, né? Então você acaba vivendo hoje, eu tenho acompanhado vários amigos de diversas áreas públicas ou privadas e que vivem em constante pressão, né? E às vezes não tem arrumado tempo para extravasar essa pressão. E aí eu falo assim, pela experiência que eu tive, eu falo assim, eu sugiro, né, que quem está assistindo agora, seja profissional de trabalho, né, seja alguém familiar, né, que está acompanhando que seu marido ou sua esposa está vivendo momentos de tensão no trabalho, assim, que ache realmente, pelo menos uma vez por semana, uma válvula de desconectar completamente das coisas, né, eu acabei achando outras frentes, Caio, na minha recuperação. Até não ortodoxas, assim, até buscando, vamos falar assim, eu fui buscar, porque você fica num estado tão ruim, né, de fundo de poço, que o poço não tem fundo. Quanto mais você mexe, mais você cai, aí você não enxerga. É tão grande que você começa a atirar para todos os lados, para buscar soluções. E às vezes a solução está dentro da gente, né, e a gente quer achar a solução nos outros. E aí quando você acha que trazer um processo de respiração diferente, de meditação. Então, assim, eu fui lá buscar lá no Templo Zulai aprendizados de autoconhecimento. Acho que a palavra forte para quem está assistindo agora é autoconhecimento. Então, porque você saber qual que é o teu limite. Porque hoje as profissões, né, muitas profissões, eu conheço vários colegas que não tem horário para nada. Então toca 2, 3 horas da manhã, está atendendo, está vendo aqui amanhã cedinho, está ligando, fala assim, opa, peraí. Um dia, tudo bem, 2 dias, tudo bem, mas isso constantemente,
Você passa a viver num constante estresse. E aí vamos lá outro negócio interessante. O que acontece? Né? Vai o humor. Você muda o humor, muda a Né? sensibilidade, muda. Mas o pior, das pessoas que estão à sua volta, aquelas que realmente você deveria tratar de uma forma incrivelmente forte com o Sim. amor. Essa você acaba deixando de lado. E Que aí foi, você, foi opa, o que aconteceu com a sua família, né? Antes, não, antes eu de... fiquei estressado com, às vezes, detalhezinhos simples. Na semana que Sim, antecedeu o AVC, e eu não percebi. A minha esposa me avisava, Arthur, você está meio diferente, você está meio estressado. Eu falei, não é, estou. Sabe, você não aceita que você está. Assim, tá. mas quem está vendo isso, interaja mais, né? Entra lá com uma pausa, e quem está assistindo que está, putz, eu acho que eu estou um pouquinho estressado. Tá bom, então assim, ache uma válvula de escape para você, né? Não fazer você com os outros, é para você, né, que está assistindo agora a gente aí. É teu momento que seja 1 hora da semana, 1 hora e meia da semana, mas é teu momento, seja meditação, você escolhe. Eu acho que uma dica nesse sentido que é um ponto de equilíbrio, o Caio, porque assim, Você se sabe, você viver Arthur, que esse constante estresse, é ruim. é, eu lembrei de um detalhe agora. Você foi meu colega do INSPER, mas não na mesma época. E o meu trabalho de conclusão lá do INSPER foi justamente estudar essas relações do trabalho e como o sono afeta as relações do trabalho. E eu fiz um levantamento bibliográfico muito extenso e uma das coisas que eu toquei, assim, procurei chamar a atenção no trabalho foi o seguinte: um estudo muito legal, depois eu posso até te mandar. Lembrei dele agora, você falando aqui, líderes que se privam de sono estão mais sujeitos a desvios éticos no trabalho e estão mais sujeitos a relações de trabalho mais degradadas, né? E isso eu achei fantástico, assim, eu tenho certeza que isso deve ter acontecido com você, né? E sem você perceber, né? A coisa foi tomando uma proporção que você não percebeu, né? Você devia estar descontando um monte de coisa em um monte de gente, né? Na família, em colega de Você fica trabalho, pilhado, né? Você fica né? num ritmo acelerado, assim, você fala, É, peraí, mas para que tudo isso? Acho que a pergunta para o líder que está assistindo a gente agora, assim, peraí, para um pouco. Para que eu estou fazendo isso? sim, Qual que é meu propósito em fazer isso, sabe, Caio? Acho que entender isso, eu falei, opa, eu acho que eu estou exagerando. Né? E hoje, se eu pudesse ter outras escolhas, né? Falar assim, o que você faria diferente? Né? Falei assim, talvez eu tomaria uma atitude de falar assim, peraí, isso aqui não. Né? sim, Isso aqui não para mim, então, eu estou forçando algo que não precisaria forçar. Mas isso é importante, né, com relação a essa questão, né, é, de quem está assistindo é líder, você viver momentos constantes, né? Você cita muito bem essa questão da privação de sono. Eu vou falar que muda o seu comportamento, não muda sim, o seu padrão, o seu caráter, não, mas muda o teu comportamento, sim, né? Você fica mais sensível. Eu acho que isso sim, tem a sim, ver, sim. E aí o trato, né? Aquela fazer com os outros aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Vai ser, opa, você acaba ferindo aí às vezes sem querer. Isso que é interessante, você não percebe. Né? E assim, as pessoas que te amam falam, quem não te ama não fala, mas é, recebe aquilo lá. Então é interessante isso daí. Hoje, a questão da humanização, eu acho que é o equilíbrio, é um ponto de equilíbrio, né, de você fazer do limão a limonada, né, de um momento desse, você, para uma reflexão, uma autorreflexão, né, que você busque uma reflexão nesse sentido, né, de equilíbrio. E buscar o equilíbrio também não só na fala, né, mas no ato de descansar o corpo e a mente. E aí se sim, desconectar, né, permitir-se de se desconectar um pouco, sim. Eu tive diversas recomendações com relação a isso, porque eu sempre fui muito conectado, Caio. E assim, tá. até meus amigos falam, nossa, Arthur, como é que você vive, né? Você, 220 o tempo inteiro. Eu falei assim, cara, eu sou assim, eu gosto, mas tá, hoje eu não sou mais assim. Por isso que eu falo, hoje o novo Arthur não é. Ele é conectado, sim, bem menos do que era antes. Eu me Hum, respeito, eu coloco alguns limites para mim, e assim, eu acabo respeitando por saber o que aconteceu comigo. Eu não quero isso de novo, né? E não aham, desejo para ninguém, né, o que aconteceu. Então, isso aí você muda a tua vida de ponta cabeça. Então, assim, não é legal, não é legal. Então, permita-se, inclusive, receber críticas, né? Quem é líder, né? sim, Para e ouve seu subordinado. Fala, como é que eu estou indo? Né? Como é que eu estou indo? Acho que vale a pena, né, parar para fazer isso. Como é que está a minha função de líder nesse sentido? Né? E poucos líderes têm a humildade de conversar com a sua equipe e falar, gente, peraí, vamos parar um pouquinho com esse monte de metas, esse monte de...
como é que a gente está indo? Bom, o nosso ambiente de trabalho. Eu acho que isso é fundamental para você trazer o equilíbrio não só para você como líder, mas para a tua equipe. Hoje Claro. você vê gente sendo pilhada por líderes acelerados, né, que também estão entrando nesse movimento. Vira Né, um caldeirão Exato, perigoso. exato. E aí depois que acontece um AVC, né, você fala assim, pera, o que eu faço? Aí vem o médico e fala assim, você vai fazer coisa que você nunca fez na vida. Eu falo, como assim? Vou fazer coisa que eu nunca fiz na vida. Você vai ter que ativar áreas do teu cérebro que você não mexeu antes. Né? Aí assim, eu tive que aprender a fazer um monte de outras coisas simples do ponto de vista comum, como desenhar, por exemplo, não era a minha praia desenhar. Aí, trabalhar com a mão fraca, né, com essa mão que ficou fraca, mexer com mais coisas, pinças e por aí vai. Mas assim, assim o desenhar foi uma ação que eu tive que fazer para melhorar a conexão mental. Mas assim, peraí, você não precisa ter um AVC para você fazer coisas novas, para você equilibrar. Então, para quem está ouvindo agora, vai uma outra dica, né? Faça coisas que você nunca fez na sua vida. Agora, não espera ter um AVC para você fazer. Né? E coisas que são leves, que te deem prazer e que são divertidas. Isso é um ponto de equilíbrio. Hoje eu indico, acabo ajudando muitos colegas, não só da minha profissão antiga, mas de meu relacionamento, outros que estão com AVC e que estão com familiares com AVC, e a gente acaba trocando muitas ideias e atualizando. Você, faz isso, faz aquilo, procura isso, procura. Para mim foi interessante fazer isso. Sim. Né? A outra, um negócio que eu destaco, Caio, que eu acredito que seja trabalho dentro da tua área, né, do sono, depois do AVC, busquei algumas frentes de conhecimento ligadas à questão do pensamento. Certo. E aí eu chamava de ritual do sono, Caio. Explica aí. É o ritual do sono. Essa gente acabou não conversando, nem falamos disso antes, mas era um ritual do sono. Eu me recordo na época eu não subia a escada. Tá. Eu não conseguia subir a escada. Logo depois do AVC, eu não conseguia subir a escada. Né? A gente morava num sobrado, eu vivia na parte de baixo. Aí então, assim, tinha que subir a escada, subia com o apoio da família. Tá. E, assim, não vou entrar em detalhes, assim, mas eu vou entrar em o que eu fazia e que me deu muito certo. Aí cada um é um. Né? Mas compartilhar o que deu certo no pós-AVC, eu acho que é interessante. Então, assim, tem um livro lá do poder, né, do pensamento, né, de que eu me ocupei bastante com relação ao Joseph Murphy, né, que é o autor. Aí, assim, eu fazia um ritual do sono. Então, a hora que eu ia dormir, eu falei, o que eu queria fazer que era sonho meu? Era subir a escada sozinho. Só que eu não conseguia. Então, ao dormir, eu conversava comigo mesmo. Então, sabe aquela hora que o sono vem, você já está quase pescando na cama, você já está deitado, você está quase... Eu fazia um processo de respiração, eu chamo de 4, 7, 8, né? 4 segundos para inspirar, 7 segundos segurando e 8 para soltar o ar. Eu acabei criando isso daí comigo lá, me ajudou muito, né? E aí, assim, eu acalmava, né? Eu ficava mais leve, e o pensamento meu era assim, eu me imaginava subindo a escada, passo a passo. E isso era todo dia. Mais ou menos um mês e meio depois, eu estava no topo da escada, que eu tinha subido a escada, na prática. Muito então, legal, muito legal. O meu pensamento, ele forçava minhas ações, eu ia com dificuldade, muita dificuldade, mas eu ia, sabe, Caio, assim, eu ia. Depois, assim, quando eu passei a andar lá, assim, o meu ritual do sono era assim, eu quero fazer uma cada de tantos metros. E aí eu me imaginava caminhando tantos metros de uma forma legal, não mancando. Mas eu ia no outro dia mancando e não ia aquele tamanho todo que eu imaginava. Mas eu falava, é lá que eu quero chegar, sabe? Era o meu ritual do sono. Então, todo dia que eu tinha uma ideia para ser feita, então eu ficava lá 15, 20 dias com foco naquele negócio. Era o meu ritual noturno do sono. E assim, era antes de dormir. E ao acordar, a mente que vinha era incrível. Assim, a imagem que vinha era assim, eu vou subir a escada. Eu vou fazer aquela caminhada. Então, e as coisas iam acontecendo num período depois. E fazendo esse ritual, você conseguiu desacelerar um pouco. Não, eu voltava assim, a paz, desligava completamente 1 hora antes todo tipo de comunicação. Tá. E entrava no processo
mais lento, né, escuro, fazia uma leitura mais calma e depois fazia esse processo de mentalização do que eu queria para o meu dia seguinte. Sim, Nem sempre acontecia, Caio. Isso que eu queria deixar bem claro. claro. Quer dizer, não é pensar acontecer. Não, às vezes demorava 15, 20 dias para acontecer aquele negócio. Se Mas assim, fosse assim, tá, ia ser fácil demais, né? não, Mas e não assim, é era um assim que a mente esforço. funciona. Não, era um esforço muito grande, físico também, mas a É. parte mental eu cuidava e acalmava. E eu dormia bem. E eu dormia bem, assim, eu descansava. Então eu fazia um processo mental de pré-sono. Eu não sei como é que pode chamar isso, não é assim, A gente mas chama de higiene do sono e controle de estímulos. É ah, tudo que tem, você tem, tem um nome. Tem um nome. tem nome para isso. É tudo que você fez. Foi isso. É para a Pô, que gente legal. desacelerar o cérebro e prepará-lo para dormir, né? O cérebro ele trabalha para a gente dormir, ele produz o sono, mas para ele entrar no turno, né, de produção de sono, e tem uma preparação. E foi isso que você fez, né? A gente tem que ir se desacelerando, diminuir a exposição à luz artificial, tentar desacelerar os pensamentos, mudando um pouco o foco ali da atenção, do pensamento principal, enfim. É uma. Você fez isso. Na prática, você fez a higiene do sono e controle de estímulos. Né? Ah, e uma outra coisa que eu fiz também de sono, Caio, que me ajudou muito, tanto eu quanto a minha esposa. É, Nós lacramos, vou usar um termo, não sei se é qual é, lacramos o quarto, colocou uma cortina mais forte, sim, sim, e sim. bloqueou e Pro- desligou qualquer tipo de estímulo visual de luz. E Sim, realmente fica escuro, fica muito escuro. Né? sim. Então, isso nos ajudou Ajuda muito. muito. Né? Né? Então, isso daí também, assim, a gente acabou mudando alguma forma, no nosso dia em casa, tanto no quarto das crianças quanto no nosso, e esse modelo tem nos ajudado no sono. Né? Aí Sim. você que é especialista, talvez você tenha alguma coisa para falar em relação a essa questão, que antes... Ótimo. Eu falo diariamente isso, tanto para os pacientes quanto para o pessoal aqui do Instagram, até entrar na cabeça. Quando Ah, entra, os resultados são bons. não, são demais, cara. Você acorda disposto, é diferente, Né? Caio. O sono parece que ele é mais profundo, né? Então, assim, Sim. hoje a gente cuida muito aqui em casa. Eu falo, hoje eu me cuido, a gente tem uma família a gente chama de família Saga, viu, Caio? Né? S de Soraya, A de Arthur, G de Gabriel e A de Arthur. Então, assim, S de Soraya, A de Arthur, G de Gabriel e A de Arthur. Saga. Aí eu falo, por que saga? Porque tem um monte de histórias, né? Saga, história, tem um monte de história por trás. Né? Então, se você Claro. for abrir essa caixinha de surpresas, ela tem um monte de histórias. A gente brinca de superação, de resiliência, e a gente acaba tendo uma oportunidade que Deus nos deu, que é de estarmos vivos e estarmos em Sim. família. E hoje poder compartilhar isso contigo, aqui, para mim, assim, é mais do que uma oportunidade. E eu te agradeço bastante, Caio, porque assim acaba indo com total alinhamento com a minha missão de vida, que Sim. é ajudar e inspirar pessoas. Então, se tiver alguém que está assistindo, que teve um AVC, ou tiver um profissional que fala assim, olha, eu estou com um paciente que está quase desistindo, que não está afim. Eu também passei por uma depressão absurda durante o tratamento, principalmente 1 ano e meio, 2 anos depois do AVC. Sim. E assim, quem estiver assistindo, fala assim, cara, segura a onda que vai dar tempo de passar isso daí. Confia no Sim. teu profissional, confia na equipe. E a equipe humanizada confia no paciente. Acredita que ele vai fazer sim. Às vezes o movimento é pequenininho. Eu lembro de pegar um ovo, eu não conseguia segurar um ovo. Né? Então, assim, mas a minha TO, ela fala assim, não pega o ovo, pega um negócio que não quebra, porque se cair no chão você vai ficar frustrado. E aí Exato. o teimoso ia lá, escondido da esposa, pegava uma caixinha de ovos, quebrava metade, a cozinha ficava cheirando o ovo. Aí a esposa passava, o que aconteceu aqui? Eu falei assim, não, nada, não aconteceu nada aqui. Confiar, né? E eu tive essa equipe que confiou muito em mim e eu retribuía com ações, né? De fazer, assim, vou chegar junto. Então, acreditar dos dois lados, né? Às vezes a gente tem desestímulos muito grandes, né? De Sim. pressões, não vou conseguir, isso é muito dentro, e vem esse pensamento, na hora que vê esse pensamento, cara, tira, fala, para, quem é esse cara que não vai conseguir? Não é quem está aí com você, não é você que está me assistindo. Eu vou conseguir sim, e vai ser no meu ritmo, não é no ritmo que eu queria antes, né? Às vezes é no Arthur, ritmo que você está, cara. Oi, Arthur, a gente tem daqui 40 segundos o fechou. Zuckerberg vai cortar a gente. Mas Ok, eu cara. queria agradecer de coração a tua disponibilidade. Eu acho que você passou fundamentos essenciais aqui
E muito obrigado mesmo. Eu acho que ficou um ensinamento muito bacana para quem assistiu. E boa semana Ótimo. para você. Famílias que estão assistindo, todas juntas, hein? Vamos em frente. Valeu, Caio. Um abraço. Arthur, um beijo grande. Um abraço para sua família. Obrigado. Amém. Obrigado. Tchau, tchau.